Olá, olá, muito bom dia, muito bom dia. Tudo bem, meus caros? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso treinamento JC Santini para a primeira fase da OAB. Hoje, especialmente reservada esta manhã aqui para falarmos sobre as 12 últimas questões cobradas pela FGV nos exames 33, 34 e 35 da OAB. Vamos com tudo neste projeto que já se encontra na sua quarta edição, né? Sempre aos sábados pela manhã estamos aqui reunidos para resolvermos essas questões. Já temos aí no histórico as questões de direito administrativo, aliás, de direito constitucional, direito penal, direito civil, e hoje estamos com a aula de direito administrativo. Semana que vem, que inclusive é véspera de primeira fase da OAB, não é isso? Nós temos, eu acho que é direito tributário, deixa eu ver minha programação aqui. Acho que semana que vem nós temos, isso mesmo, dia 22 de outubro é direito tributário e dia 29 de outubro é direito processual civil. Você que está ao vivo aqui, acho que a Carolina está ao vivo, seja bem-vinda. Você que fez inscrição para assistir a aula no momento posterior, sempre nós temos um número maior de alunos que fazem inscrição para rever posteriormente. E você que vai ver a gravação no nosso canal do YouTube, sintam-se todos abraçados e abraçadas. Se você quiser fazer a inscrição para assistir a aula ao vivo e ter acesso ao nosso material comentado, entre em contato com a nossa equipe no treinamento oabjpsantini@gmail.com. Vamos lá com tudo? Não sem antes, vale dizer, né? Sempre bom lembrar, para os que não me conhecem, eu me chamo João Santini, eu sou docente da graduação da Universidade Estácio, aqui na unidade de São Paulo. Sou docente já há quase 15 anos, 13 para ser mais exatos. Atualmente eu sou advogado tributarista também do município de São Paulo e no currículo aí já com uma procuradoria de município e também uma advocacia de empresa pública, sempre por meio de concurso público, de provas e títulos. Vamos com tudo então. Sem mais delongas, deixa eu abrir aqui, a minha tela está compartilhada já, excelente. Boa, vamos lá. Primeira questão então, direito administrativo. Sempre lembrando que são questões absolutamente recentes, né? Eu tenho cuidado de fazer um pincelamento aí, um filtro, para pegar justamente as 12 últimas. Eu peguei as 12 últimas de constitucional, as 12 últimas de civil, de penal e agora de administrativo. As aulas anteriores você pode assistir no nosso canal do YouTube, Treinamento JC Santini. Vamos com tudo. Direito administrativo, em janeiro de 2022, João, na qualidade de secretário de Educação do município Alfa, vamos grifar essa data aqui. Geralmente, né, o examinador não dá uma data à toa. Geralmente, se ele aplica e te apresenta alguma data, é porque ele vai cobrar isso de alguma forma. Geralmente. Às vezes, nesse caso aqui, pode ser meramente ilustrativo, mas vamos em frente. De forma culposa, essa informação pode ser importante, e aqui uma premissa relevante, né? Acho imprescindível que você chegue a uma primeira fase da OAB sabendo, né, a diferença entre dolo e culpa. Isso independentemente se você vai para uma área de direito administrativo, civil, penal, enfim. Né? O dolo há a intenção do agente. Na culpa não há a intenção. A pessoa age de maneira negligente, imprudente ou imperita. Não quer causar o dano, mas por um descuido, a pessoa acaba causando. O João, então, de forma culposa, praticou o ato que causa lesão ao erário municipal. Eu estou até antevendo o que vai perguntar aqui, questão de direito administrativo, obviamente, mas mais especialmente improbidade administrativa. Já vou comentar. Permitiu, por negligência, como a gente falou aqui agora há pouco, a aquisição de bem consistente em material escolar por preço superior ao de mercado. Não crie situações não deixadas claras pelo examinador. O examinador está muito claro aí para você. O João agiu com negligência, com culpa, tá? Não teve intenção. Então você tem que aceitar isso como verdade e, a partir dessa verdade, seguir na sua resolução. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de João, imputando-lhe a prática de ato omisso e culposo que ensejou o superfaturamento em prejuízo ao município.
bem como requereu a condenação do secretário municipal a todas... Secretário municipal é o João, né? Isso, João é o próprio secretário do município. Deixa eu verifar isso aqui. A todas as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Após ser citado, procura você, como advogado, advogada, para defendê-lo, com base na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, uma das leis mais cobradas aí dentro da prova de direito administrativo, com as alterações introduzidas pela 14230, alterações importantes, relevantes. Você redigiu a contestação, alegando que, atualmente, não mais existe ato de improbidade administrativa. Vamos resolver. Essa aqui é a pergunta. Antes disso, tão importante, eu sempre falo isso nas aulas, tão importante quanto conhecer o direito, né, no caso do direito administrativo, saber os temas básicos, ato administrativo, licitação, concessão de serviços públicos, controle da administração pública, né? Tão importante quanto conhecer essa base, esse alicerce, é estar atualizado, é estar atualizada. Então tem que estar em contato direto aí com os informativos do STJ, do STF, saber quais são as alterações legislativas. E aqui você tem um belo exemplo disso. Há uma alteração, há uma novidade jurisprudencial, tenha absoluta certeza. Ocorrerá dentro de 2 ou 3 provas uma pergunta sobre aquele tema. Então fique atento ao que acontece aí fora da sua casa, tá bom? Bom, não mais existe ato de improbidade administrativa omisso, existe sim, desde que haja dolo, desde que haja dolo. Aliás, aqui um ponto antes, só para a gente esclarecer, né? Com a reforma por ela 14230 de 2021, não existe mais ato culposo. Até a 14230 de 2021, e esse foi um tema de absoluta discussão lá no Congresso, absoluto repúdio por parte da doutrina, né? Hoje não mais se pune um administrador público por ato culposo. Hoje, para que alguém seja declarado culpado por ato de improbidade administrativa, o Ministério Público, nesse caso, ou qualquer outro legitimado previsto na 14230, ou basicamente na 8429 de 92, tem que demonstrar o dolo, tem que demonstrar a intenção da pessoa em causar dano ao erário, em violar um princípio da administração pública, em se enriquecer ilicitamente, as modalidades de ato de improbidade administrativa. Nesse caso, então, existe ainda ato omisso, desde que haja o dolo, né, na sua conduta, e a gente já vem marcando aqui a letra B, ó, não mais existe ato culposo, pois a nova legislação exige conduta dolosa para todos os atos previstos na lei de improbidade, joia, foi o que eu falei, e considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. É exatamente esta a questão correta, a alternativa correta. E aqui está um detalhe, de novo, que eu chamo a atenção dos senhores, né? Se você estivesse atualizado, não precisa nem dominar o tema improbidade administrativa, mas simplesmente estar atualizado, esse seria um tema, essa seria uma questão que não seria de difícil resolução pelos seus estudos aí. Por quê? Se você está atualizado, um dos temas mais destacados nos últimos tempos foi justamente a alteração da improbidade administrativa. Nível médio, vou colocar aqui, não acho difícil, não acho fácil. Por quê, professor? Porque, primeiro, improbidade administrativa é um tema recorrente, então se é um tema recorrente, naturalmente você tem que estar preparado para ele. E por que eu não acho difícil? Porque também é importante, dentro do seu treinamento, que você esteja atualizado. Estando atualizado, bastaria que você se lembrasse dessa inexistência mais de ato culposo. Comentários do professor. Essa questão trata de tema recorrente dentro das provas de direito administrativo da primeira fase da FGB/OAB. Recomendo fortemente que você saiba as principais características da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92.
como, por exemplo, os legitimados para a propositura de ação civil pública, bem como os tipos diferentes de ato de improbidade. No que tange especialmente ao mérito trabalhado pelo examinador nessa questão, bastava você se lembrar que, como destacado na alternativa correta, desde a edição da Lei 14.230 de 2021, como destacado na alternativa, bastava você se lembrar que, como destacado na alternativa correta, desde a edição da Lei 14.230 de 2021, que não mais se pune a conduta culposa do administrador público. Entre parênteses aqui, aquela promovida com negligência, imperícia ou imprudência. Ok? Lembrando que aqui para a primeira questão eu faço o comentário aqui para que você veja como que vem o seu material. Depois eu vou apenas comentando e destacando aí de maneira um pouco mais célere para que a gente tenha uma fluidez mais tranquila aí ao longo das nossas resoluções aqui. E lembro e destaco também que quem faz a inscrição recebe esse material aqui com os comentários e com os destaques certinhos. Dispositivos, né? Pegando aqui na minha segunda tela, Lei 8429 de 92, deixa eu abrir aqui. O que dá para a gente citar aqui, especialmente sobre esse tema, está a partir do artigo 9º, né? Entre os artigos 9º, 10º e 11º, você encontra os atos de improbidade administrativa, tá? Artigos 9º, 10º e 11º, todos da Lei 8429 de 92. E ao longo desses artigos aqui, você vai encontrar a redação destacando que não mais existem atos culposos, mas sim atos dolosos. Apenas e tão somente, tá bom? No material eu deixo destacado bonitinho aí para que sirva, aliás, de alicerce para você estudar. Ok? Tudo bem? Posso seguir aí? Quem está ao vivo, acho que é a Carolina que está ao vivo aí, fique absolutamente à vontade para me interromper caso tenha alguma dúvida. E se você, meu amigo, minha amiga, tem alguma dúvida na resolução, depois entre em contato com a gente para que a gente possa, de alguma forma, te dar o feedback das nossas respostas e comentários. Seguindo, questão número 2 também caiu aí na nossa última prova de 35, né? Cobrada em julho, aplicada, aliás, em julho, dia 2 de julho, se não me engano, foi a prova. Vamos lá. Estado Alfa pretende firmar com sociedade empresária ou consórcio privado contrato de concessão patrocinada de serviços públicos para a manutenção de uma rodovia estadual. Outro tema muito cobrado aqui, né? A concessão de serviços públicos é um dos temas mais recorrentes nas primeiras fases, então acho importante que você conheça tanto a lei de concessões, né, 8987 de 95, como a lei de PPP, parceria público-privada, 11047, acho que é isso, de 2004, e os seus aspectos básicos. Veja, primeira fase não requer profundidade. Salvo uma questão ou outra, o que está dentro dessa sua margem de erro, né? A primeira fase da OAB cobra de você assuntos superficiais. E o que é um assunto superficial dentro desse contexto aqui? Ora, saber a diferença entre uma concessão patrocinada e uma concessão administrativa, saber quais são as modalidades de extinção de um contrato de concessão, então, por exemplo, encampação, caducidade, anulação.
Isso é algo básico na sua preparação de primeira fase, tá? Então anote aí esses temas mais que imprescindíveis para você chegar no ponto para aprovação. Nesse caso, o examinador aqui está cobrando a modalidade de concessão patrocinada. Concessão patrocinada é quando o agente público, né, o poder concedente, permite que uma empresa ou um consórcio explore um determinado serviço. Então, por exemplo, a rodovia estadual, rodovia federal, esgoto, energia elétrica, iluminação pública. E em contrapartida à exploração desse serviço público, o poder concedente autoriza a cobrança de tarifas pelos seus usuários, tá bom? O estadual iniciou os trâmites legal para contratação sempre que houver alguma contratação dentro desse contexto de concessão de serviços públicos. Lembre-se que é imprescindível a utilização da modalidade concorrência, aquela mais ampla possível, e agora com a novidade, né, trazida pela nova lei de licitações, né, também a modalidade do diálogo competitivo, tá? São duas as formas de você promover a contratação de um parceiro. Diálogo competitivo e concorrência. Então, durante essa tramitação, a Sociedade Empresária Delta está interessada a ser contratada. Ok. Visando calcular os riscos, em especial tirar dúvidas sobre o pedágio, lembro aqui que desde 2004, 2005, salvo engano, que o STF definiu que pedágio não tem natureza tributária, né? Pedágio tem natureza, aliás, de preço público, então se fala em tarifa, não se fala em taxa. Será cobrado dos usuários, aliás, e as providências administrativas que deve adotar previamente para ser contratada. A Sociedade Empresária Delta, aliás, buscou orientação em seu escritório de advocacia especializado na matéria. Foi tirar dúvidas com você. Na qualidade de advogado que compareceu à reunião para prestar esclarecimentos à Sociedade Empresária Delta, você informou ao sócio administrador, com base na Lei 11079 de 2004, que é a lei de PPP, eu falei 47, né, inverti, que a concessionária prestará o serviço cobrando dos usuários determinado valor pela tarifa, ok, isso aqui está certo, e percebendo uma remuneração adicional paga pelo poder concedente. Jó, isso aqui está certo também. É o que define a modalidade de concessão patrocinada, que está destacada lá no enunciado, tá? E antes da celebração do contrato, deverá ser constituída uma SPE, uma sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Acho que já é a letra A, hein? A letra A tá bonitinha, tá correta, é isso mesmo. Vamos lá, rapidamente aqui. Quando o poder concedente resolve, né, atribuir a exploração de um serviço público para um particular, então ele basicamente tem duas opções, né, dentro desse contexto. Ou ele usa a Lei 8987 de 95, então faz uma concessão pura e simples, chamada concessão comum, para que esse particular explore o serviço, né? É o que mais acontece. Ou ele utiliza a 11079/2004 e se torna parceiro do particular nessa modalidade de parceria público-privada. E dentro do contexto do estudo da 11079/2004, você tem que lembrar que existem duas modalidades de PPP. A modalidade de concessão administrativa, quando apenas o poder concedente é o beneficiado pela parceria, e a mais comum, a modalidade de concessão patrocinada, que é o que a gente vê, por exemplo, na linha amarela, na linha 4 amarela, acho que é 4 amarela, do metrô de São Paulo, onde existe o poder concedente participando da exploração e gestão do serviço público, mas também o privado, o ente privado, por meio singular, de maneira singular, ou por meio de consórcio, executa o serviço. E na PPP da modalidade de concessão patrocinada, além da contraprestação paga pelo poder concedente, a concessionária também pode cobrar essa tarifa do usuário. É o que faz a característica dessa questão aqui, e com base nessa informação de ser concessão patrocinada, a gente crava com certeza a letra A. Letra B, rapidamente, deixa eu ver. Lógico, né? E sim, antes de firmar o contrato, tem que criar essa SPE, uma sociedade de propósito específico, geralmente em forma de uma SA, ou dependendo do caso, uma limitada, não é tão comum, para que haja uma exploração eficaz, direta e objetiva da concessão do serviço público. Então, ganhou, cria-se essa SPE, cria o SNPJ, dá entrada no registro público de empresas, né, na junta comercial, para criar essa estrutura de personalidade jurídica especialmente reservada para
execução do serviço, tá? O erro da letra B está aqui, sociedade empresária subsidiária, não existe isso. Letra C, os usuários, valor como tarifa que seja suficiente. O erro está aqui de forma integral, porque na modalidade PPP privada, o parceiro público entra com a contraprestação pecuniária. E na letra D, metade da tarifa, usuário indireto, os erros estão aqui. E o erro está aqui também, ó, modalidade pregão não é utilizada para a contratação de uma PPP de nível, aliás, na modalidade patrocinada ou na administrativa também. Entendo que é uma questão de nível médio, porque se trata, mais uma vez, de um tema recorrente. Como que eu lembro, como que eu destaco, né, esse nível aí? Eu levo em consideração rapidamente aí alguns fatores. Eu tento me colocar no lugar de um aluno que não é o pior da sala, não é o melhor, mas estuda, está ali se preparando com foco na OAB. Aquele aluno que está interessado, que está buscando, e aquele aluno que está conseguindo mapear quais são os temas mais relevantes ou não. Dentro desse contexto, eu acho que é uma questão de nível médio, tá? Os comentários, então, como eu disse, tal qual eu fiz na primeira questão ali, eu faço depois no material com mais calma, para a gente ter uma fluidez aqui na nossa questão, e destaco os dispositivos que você tem que saber. Deixa eu abrir a minha segunda tela aqui. A lei, eu vou até colocar aqui, né, para você já ir destacando, né? A lei 8987 é importante para você conhecer, 987 de 95, que é a lei de concessões, tá? E especialmente nesse caso da questão, o examinador cobrou de você o conhecimento da lei de PPP, que é a 11079, não é isso? E nesse caso específico, o artigo 2º, parágrafo 1º, tá aqui, ó. Esse aqui da lei 11079 de 2004. Tá lá, parceria público-privada, é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. E o examinador cobrou o seu conhecimento do parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, do que trata, né, lá, a 8987, que eu mencionei agora há pouco, quando envolver, olha só, adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. O exemplo aqui, de novo, é o do metrô aqui de São Paulo, na linha amarela, na linha 4. Existem, para quem não é de São Paulo, existem várias concessões, né, várias linhas exploradas por diferentes empresas. E cada uma tem um modelo de parceria. Geralmente é concessão comum. Pelo que tenho conhecimento, apenas a amarela ali, que liga a Vila Sônia, acho que tem uma nova unidade ali, até a Luz, ou República, se eu não me engano, essa é a modalidade PPP. Beleza? Então veja só, ó, duas questões de direito administrativos cobradas na prova de julho, temas absolutamente esperados, tá? Não vejo nada de outro mundo aqui sendo cobrado pelo examinador. Isso é para que você também chegue sem medo aí para a sua primeira fase. Seguindo, número 3. Também caiu na prova de julho. O município Gama, ao realizar licitação, olha como cai em peso isso daqui, né? Nós estamos falando de 3 questões da prova da OAB, e as 3, de uma maneira direta ou indireta, cobrando, né, essa parceria do poder público com o privado. Licitação, concessão, importantíssimo. Ato de improbidade administrativa, importantíssimo que você domine esse eixo, esse nicho de atuação, de estudos, tá? O município Gama, almeja realizar a licitação, um parênteses aqui, a lei de licitação, que é a 8666 de 93, ela está com dias contados, né? Se você não sabia isso, coloca no seu radar. Por quê? Desde abril de 2021, acho que é isso, abril de 2021, que nós temos a nova lei de licitações, está aqui, ó. Lei 14.133 de 2021. Entretanto, chamo a atenção dos senhores no sentido de que ainda ela não tem total, plena e restrita vigência. Por quê? Nos termos da própria lei nova de licitação, há um vacatio legis de 2 anos para a sua implementação integral. Então, somente a partir de abril do ano que vem, de 2023, é que teremos a plena e total revogação da 8666 de 93, tá bom? No entanto, isso não significa que você tem que fechar os olhos para a nova lei de licitação. E a prova mais viva disso está aí, nessa questão cobrada em julho já pela OAB, que já cobra o seu conhecimento da nova legislação. Tá bom? Vamos ver aqui qual que é o conteúdo dela.
O município almeja realizar essa licitação para a escolha de um projeto urbanístico, joia, de cunho técnico especializado, de natureza preponderantemente cultural, para a revitalização, aliás, de seu centro histórico. Aliás, olha como o examinador ele se baseia em fatos que efetivamente ocorrem no mundo real, né? Estou lendo essa introdução e me vem à memória a iniciativa da prefeitura aqui do município de São Paulo em também fazer a revitalização do seu centro histórico, né? Veja, isso que é importante você perceber, né? Às vezes as coisas estão acontecendo, o examinador, assim como eu e como você, olha para a situação e fala: vou me inspirar nessa temática e elaborar uma questão sobre isso. Me lembro perfeitamente, por exemplo, ao longo da pandemia, onde nós ficamos estudando um ano, quase um ano e meio sem a prova, né, porque ficou suspensa, e a gente foi elegendo temas que seriam absolutamente prováveis de serem cobrados na prova seguinte, né, a flexibilização da pandemia. E me lembro de destacar empréstimo compulsório, que se falou para arrecadar em receitas alternativas, me lembro de falar em CPI, que foi criada e muito discutida, né? Naturalmente, o que se cobrou na primeira prova logo depois da flexibilização da pandemia? Esses temas que nós destacamos. Por quê? Porque o examinador está atento ao que acontece fora da sua sala, fora da sua casa. E você também tem que seguir essa linha aí, tá bom? Fez publicar o respectivo edital com as especificações determinadas por lei. Segundo, aliás, sobre a hipótese, segundo a nova lei de licitações, então, olha só, está cobrando a nova normativa aqui a seu respeito. Vamos lá. Letra A. O vencedor da licitação deverá ceder ao município Gama os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Eu acho que já é essa letra A aqui, me lembro de ter visto esse dispositivo. Deixa eu ver as outras aqui para afirmar com precisão. Letra B. A elaboração do projeto técnico mencionado corresponde a serviço comum. Não, não é um serviço especializado, diferenciado. De modo que a modalidade de licitação aplicável pelo município Gama é o pregão. Não, não é o pregão. Essa B aqui a gente descarta. A modalidade de licitação a ser utilizada pelo município Gama é o diálogo competitivo. Não, não é o caso aqui. Porque nós temos aqui um serviço técnico especializado. Letra D. A licitação deverá ser realizada por concurso público de provas e títulos, tal qual ocorre com a admissão de pessoal. Não. Então, se você tinha alguma alternativa aqui, como até mesmo eu fiquei. Aliás, se você tinha alguma dúvida aqui, como até me pareceu no primeiro momento, por uma exclusão aqui, naturalmente a gente já vai pela letra A. É realmente a modalidade. Aliás, a alternativa A. Essa aqui, eu vou até colocar aqui que é um nível difícil, tá? É um nível difícil, eu explico por quê. Primeiro que é uma nova legislação não tão explorada. Segundo, que é uma temática muito específica, né, sobre cessão de direitos patrimoniais em realização de uma obra pública por um ente em colaboração aí com o município, Gama, se eu não me engano, né? E acho que realmente aí está dentro daquele rol de questões em que você tem autorização para errar. Como que é isso mesmo, professor? Veja, não é à toa que eu divido em questões fáceis, médias e difíceis. Isso é para que você tenha uma noção, primeiro, para você se tranquilizar no sentido que você não precisa saber tudo. Você não está num concurso público, você já percebeu isso? Você está numa prova. Seria diferente a nossa abordagem aqui se nós estivéssemos nos preparando para uma prova do MP, para uma prova de magistratura, de procuradoria, para delegado, enfim, porque aí você tem que dominar tudo mesmo. Uma questão te joga lá embaixo, 30, 40 posições, né? Aqui não. Não faz diferença você acertar 41 e 70, você está na segunda fase. O que eu quero dizer com esse contexto? Que você acertando as médias e as fáceis, todas as fáceis, é sua obrigação. E boa parte das médias, naturalmente você atinge os 40 pontos. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? De modo que essas questões difíceis, você tem justamente, entre aspas, essa autorização para errar. Porque não vai fazer diferença se você der conta do recado acertando as fáceis e as médias. Então, entendo que essa questão aqui está dentro do rol de questões, digamos, em que você tem licença para errar, tá bom?
Bom, já achei aqui na minha segunda tela o dispositivo, correto, é o artigo 30 e 31 da 14133, a nova lei de licitações, e está aqui. A modalidade é concurso, né? E não concurso público de provas e títulos, né? O concurso modalidade de licitação, é diferente. E especialmente aqui, está aqui, ó, parágrafo único do artigo 30, ó. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade. Juízo de conveniência e oportunidade, leia-se aqui discricionariedade. Né? O administrador público tem a faculdade de escolher o melhor momento e as melhores condições para executar o projeto que foi vencedor. Tá bom? Então, o que está sendo cobrado aqui é realmente um dispositivo bem específico, artigo 30, parágrafo único da nova lei de licitações, 14133 do ano de 2021. Até por ser bem específico, mais uma vez, entendo que se trata de uma questão de nível difícil. Show? Vamos em frente. Questão número 4 também caiu nesse último exame, 35 de julho, tá bom? Lembrando aqui que geralmente eu faço 5, 6 questões, dou um intervalinho, depois a gente volta para a segunda parte, tá? Para que você se programe aí, você que também está vendo, aliás, vai ver a gravação no momento futuro. João é servidor público federal, ocupando o cargo efetivo de analista judiciário, joia, em determinado tribunal. Olha só, muita gente aqui gostaria de ter a mesma posição do João, né? É um dos concursos mais buscados depois que a pessoa se forma, o concurso de analista judiciário. Né? A autoridade competente do tribunal recebeu uma denúncia anônima, opa, vamos destacar essa informação porque é importante, devidamente circunstanciada, narrando que João revelou o segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Isso aqui, inclusive, configura tipo penal previsto agora, né, diretamente no Código Penal. Consistente no conteúdo de uma interceptação telefônica determinada judicialmente e ainda mantida em sigilo a terceiro. Ok. O tribunal, que é o empregador dele, né, instaurou preliminarmente sindicância. A sindicância, para quem não conhece, ela está para o direito administrativo, assim como o inquérito policial está lá para o direito penal / direito processual penal. Né? Se trata de um procedimento investigativo em que não há aplicação aqui efetiva do contraditório e da ampla defesa. Isso ocorre, né, no momento posterior apenas com a instauração do PAD, como estou vendo aqui, do processo administrativo disciplinar. Tá aqui, ó, instaurou um PAD. Então é nessa mecânica, vamos lá. Teve algum indício de irregularidade, né? O caminho comum, mais natural aí é instaurar a sindicância, nomeia-se uma comissão, essa comissão ela investiga o caso e se houver indícios de materialidade e autoria, aí sim ela instaura o processo administrativo disciplinar, oportuniza, né, ao servidor o exercício da ampla defesa, do contraditório, e aí depois a autoridade nomeada pela comissão vai fazer o julgamento do caso. Portaria devidamente motivada. Ou seja, até aqui vejo que está absolutamente tudo dentro de uma conformidade, não vejo nenhuma irregularidade. O PAD atualmente está em fase de inquérito administrativo. Inquérito administrativo, essa fase aí destacada anteriormente. No caso em tela, vamos lá, em razão de ter o PAD se iniciado por meio de uma notícia apócrifa, eventual alegação de nulidade pela defesa técnica de João não merece prosperar, pois é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, face ao dever de autotutela imposto à administração. Acho que essa letra A aqui faz sentido, né? O que não pode, na verdade, aqui, acho que já é a letra A, eu vou ler as outras, mas acho que já é a letra A. É o quê? Imagine aqui que, após o recebimento dessa denúncia anônima aqui, o tribunal já tivesse instaurado de plano, de prontidão o PAD. Aí não dá. Mas eu vejo aqui que o examinador foi cauteloso. Ele deixou claro que primeiro foi apresentada, instaurada aqui uma sindicância. Ou seja, teve um cuidado prévio na apuração do fato narrado, né? Então, por isso que eu não vejo irregularidade aqui. Veria irregularidade se
apenas em razão da denúncia anônima, tão somente quanto a isso, né, houvesse de imediato a instauração do PAD. Aí haveria uma irregularidade. E veja, abrindo um parênteses, que é basicamente o que acontece lá no inquérito policial. O delegado, tendo ciência de uma denúncia anônima, ele não instaura o inquérito de prontidão. Né? Ele faz uma apuração preliminar, identifica em loco, né? Por exemplo, se há indícios, né, de materialidade, de autoria, e aí sim ele instaura o inquérito policial. É basicamente o que está acontecendo aqui. Letra A, eu acho que já é a correta. Deixa eu ver as outras. Letra B, merece prosperar por violação ao princípio do administrativo da publicidade? Não. Não vejo a letra B como correta, pelas razões já apresentadas. Letra B. Não merece prosperar, ok. Pois já houve preclusão, eis que tal argumento deveria ter sido apresentado na fase de instauração do PAD. Não. Quando, aqui um parênteses importante também, quando se está diante de uma violação de princípios, né, em regra, você não fala em preclusão, porque se trata de matéria de ordem pública. Exemplo também, a gente pode até falar em matérias preliminares de mérito, como, por exemplo, prescrição e decadência, que são passíveis de alegação a qualquer tempo. Como assim, professor? Imagine que nesse PAD aí tenha ocorrido, né, alguma hipótese de prescrição na hora da apuração da falta grave ou do fato irregular. Isso não tenha sido alegado, né, dentro de um processo disciplinar. Lá na frente, numa eventual ação judicial, né, isso poderá ser alegado porque se trata de matéria de ordem pública passível de alegação a qualquer tempo. Letra D, merece prosperar por violação, aliás, aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Falsa também, porque, como dito anteriormente, não se fala em contraditório e ampla defesa dentro de uma sindicância. Tá? Nível médio, acho que nesse caso aqui, o que está sendo cobrado é a lei 9784 de 99, que é a lei do servidor público municipal não, federal, desculpa, que tem lá certa recorrência também dentro da sua primeira fase. Lembrando que, obviamente, se você vai fazer, né, um concurso em nível estadual ou nível municipal, em regra, cada ente público tem a sua lei de processo administrativo própria. Né? Agora, num ambiente de prova mais abrangente, nacional, como é a OAB, não tenha dúvidas, tem que ler e saber a 9784, que vai trazer essas regras aí sobre a instauração e desenvolvimento do processo administrativo. Tá? Na Lei 97 de 84, aliás, 9784 de 99, nós podemos destacar, deixa eu ver aqui, a partir do artigo, estou vendo na minha segunda tela aqui, olha lá, artigo 5º. Artigo 5º já temos aqui um dispositivo que dá para a gente citar. Está, né? Tá aqui, ó. O processo administrativo pode se iniciar de ofício, a pedido do interessado. Competência, impedimento de suspeição, forma e tempo, comunicação dos atos, instrução. Legal, artigo 29 também. São vários os dispositivos específicos aqui. Dever de decidir. Excelente. Eu acho que, em vez de destacar todos, né, depois no material, quando eu for enviar para vocês, eu faço um filtro mais. O dever de motivar, estou lendo aqui na minha segunda tela, artigo 50. Depois eu faço um destaque com um pouco mais de precisão aí, para que você tenha este material devidamente guardado. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Acho que é isso mesmo. Estou procurando aqui para ver se tem algum informativo a citar, mas eu coloco isso no material também, não vou ficar procurando aqui informativo, porque esse é um tema muito recorrente nos tribunais, né? Ó, rapidamente aqui já achei o agravo em RO, de mandado de segurança 34694 do STF, que fala justamente sobre esse sentido, né? No material depois eu destaco certinho aí quais são, inclusive, os julgados que eu acho que você pode se basear. Deixa eu ver essa aqui, só para a gente evoluir isso.
Joia, é isso aí mesmo. Em frente. Número 5. Em decorrência das queimadas que têm assolado certo bioma é uma área especialmente protegida, né? Dentro de um contexto do direito ambiental, e aqui naturalmente você vê como a prova da OAB ela é multidisciplinar, né? Você precisa conhecer o administrativo, mas você precisa ter base de direito civil e direito ambiental, você precisa conhecer ética, mas precisa ter base de constitucional. Cada vez mais há essa multidisciplinariedade, interdisciplinariedade entre as matérias, tá? Os municípios vizinhos, Alfa, Beta e Gama, nacionalmente conhecidos pelo turismo ambiental promovido pela localidade e drasticamente afetados pelo fogo, decidiram formalizar um consórcio público com vistas a promover a proteção ao meio ambiente. A possibilidade de municípios criarem consórcios é prevista em lei, tem uma lei específica disso, daqui a pouco eu vou procurar exatamente o número dela, 11 mil e pouquinho, né, e facilita a atuação coordenada, geralmente, desses municípios limítrofes. Isso, inclusive, para fins de contratação de concessão, isso para fins, nesse caso, aí, de proteção do meio ambiente, enfim, desde que haja um interesse comum entre esses entes públicos limítrofes, a constituição desse consórcio público é, inclusive, recomendada. No respectivo protocolo de intenções, que é o instrumento que dá início à elaboração desse consórcio, os entes federativos estabeleceram a denominação, aliás, protetivos. Olha só que interessante. A finalidade, o prazo de duração, a sede do consórcio, a previsão de que o consórcio é associação pública, tudo certinho aqui, viu? Dentre outras, aliás, cláusulas necessárias. Diante dessa situação hipotética, em consonância com a legislação de regência, que é a Lei 11.000 e pouquinho, daqui a pouco eu vejo certinho, a Lei de Consórcios Públicos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Associação Pública Protetivos não poderá integrar a administração. Não, inclusive tem que integrar, né? Tá errado aqui, ó. Criou a associação pública, faz parte da administração indireta dos municípios que fazem que compõe, no caso aí, o consórcio. Então, criou o consórcio, essa associação pública que nasce do consórcio, ela naturalmente integra a estrutura de administração indireta dos municípios participantes, tá? Letra B, os municípios Alfa, Beta e Gama somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio. Acho que é essa daqui, ó. Tem que ter o contrato para dar a legitimidade na destinação dos recursos financeiros. Acho que é essa letra B aí. C. Os municípios Alfa, Beta e Gama não poderiam formalizar o consórcio público sem a participação da União, fora, não existe esse vínculo, essa obrigatoriedade. D. A edição de decreto por cada um dos municípios envolvidos é suficiente para que essa associação pública adquira personalidade jurídica. Não, tem que, assim como qualquer outra PJ, né, tem que fazer a sua inscrição no registro público, no caso aqui de pessoas jurídicas civis, né, e dar toda a formalidade necessária aí para o nascimento de uma pessoa jurídica, de uma PJ. Nível de questão aqui, eu acho que esse aqui também é um nível difícil, tá? Explico pelo fato de não ser um tema tão recorrente assim, o tema consórcios públicos não é tão recorrente, uma lei específica que geralmente na sua graduação às vezes você passa por cima ali, então não está tanto no foco aí de estudo. Acho que está dentro daquelas questões que você tem autorização, aliás, para errar. Estou vendo aqui na minha segunda tela 11.107. Sabia que era 11 mil e pouquinho, 11.107 do ano de 2005, tá? Então, olha só. Artigo 1º já está aqui, parágrafo 1º. Vou destacar rapidamente no material, de novo, para quem fez inscrição, eu destaco, né, com uma formatação mais adequada para vocês aí, só para a gente ter celeridade, né? Então tá aqui, ó. Fez consórcio público, a modalidade obrigatória de constituição da sua pessoa jurídica é PJ. E no que diz respeito especialmente, né, ao que foi cobrado aí, ó, tá no artigo 8º, tá? Dessa mesma lei aí. Aí, ó. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Artigo 8º, tá?
E o outro que eu estou procurando aqui, ó, é o artigo 6º, para que você veja que foi também cobrado, ó. Vou colocar antes até aqui do 8º, que depois fica até mais fácil de eu formatar o material. Olha só, o consórcio público adquirirá, aliás, personalidade jurídica, se for de direito público, no caso de constituir associação pública, né, mediante a vigência da lei de ratificação do protocolo de intenção, e direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. E o que está sendo cobrado especialmente é esse parágrafo primeiro aqui, ó. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta, lá, tá vendo? De todos os entes da federação consorciados. Então, o que foi cobrado é o artigo 6º, parágrafo 1º, acumulado aqui com o 8º e também com o primeiro, parágrafo 1º, todos da Lei 11.107, deixa eu escrever aqui, Lei 11.107 do ano de 2005, Lei dos Consórcios Públicos. Questão de nível difícil, por conta de ser um tema que não tem lá tanta recorrência assim na sua primeira fase da OAB. Fechou? Vou fazer essa última questão aqui antes do nosso intervalo. Questão também, acho, na verdade, faz tempo que eu estou para colocar aqui, vou pedir até para o pessoal me ajudar a destacar exatamente o exame, se é 35, 34, enfim. Porque eu estou achando que essa daqui já foram 5 de administrativo, né? Estou achando que essa aqui já é do 34, que foi de fevereiro. Mas enfim, vamos lá. Acho não, tô até com uma certa convicção que é do 34. Me lembro de já ter resolvido essa questão em algum momento. O Parque de Diversões Alegrias ABC obteve legal autorização do município Alfa para uso de bem público. Essa informação já é importante para que você perceba que quando um ente privado deseja se utilizar de um espaço público, né, geralmente o instrumento de formalização dessa questão se dá ou basicamente por meio de uma autorização ou por meio de uma permissão, geralmente, né? A autorização destacada aí no caso da questão é um instrumento administrativo de nível e de natureza precária, que pode ser revogado a qualquer tempo. Então, imagine aí uma associação beneficente que deseja explorar ali durante um domingo pela manhã a praça matriz da cidade para arrecadar fundos para seus objetos, seu objeto social, né? Então monta uma feirinha ali. Para que isso ocorra e tenha a legitimidade e legalidade para ser explorada a utilização desse bem, precisa de uma autorização por parte do município, nesse caso. A autorização, de novo, um ato precário, e aí pode ser revogado a qualquer tempo, pode ser revogado até na véspera por uma questão aí, até mesmo de discricionariedade por meio do gestor público, tá? Então, esse parque de diversões teve autorização para usar o bem público de maneira a montar as suas instalações e exercer as suas atividades em determinada praça pública. Foi o que eu falei agora há pouco, né, sobre um exemplo que pode ser encaixado aqui também. Um mês após a edição do ato de autorização, então tem um ato administrativo aqui que dá o lastro de legalidade para a utilização dessa praça pública, sobreveio legislação municipal, alterando o plano diretor da cidade, tornando aquela área residencial e proibindo expressamente a sua autorização de uso para fins recreativos. Eu nem sei quais são as alternativas, mas eu já consigo, aliás, afirmar que este ato de autorização será absolutamente deixado de lado em razão de uma superveniência de legislação que dispõe de modo em contrário. Tanto porque, como dito agora há pouco, se trata de um ato precário, absolutamente revogável, sem direito adquirido ao administrado que foi beneficiado por essa, digamos, benesse, digamos assim, né? No caso em tela, houve extinção do ato administrativo de autorização de uso inicialmente válido por meio da letra A. Cassação? Não, não é modalidade de cassação. Devendo a autoridade municipal que emitiu o ato revogá-lo expressamente. Essa questão aqui está até, aliás, expressamente, acho que nem há necessidade por conta dessa lei aqui, né, que sobreveio. Não é modalidade de cassação, tá? Aqui, provavelmente deve ter essa alternativa, é a modalidade de caducidade, quando sobrevém. Ah lá, tá aqui na letra B. Ó. Modalidade de caducidade por força de ilegalidade superveniente é justamente o que
caracteriza uma extinção de ato administrativo por caducidade. Você tem, né, nesse caso, uma autorização num sentido X, sobrevém uma lei em sentido Y, naturalmente aquele ato administrativo ele acaba se extinguindo por conta dessa legislação superveniente. É o que a doutrina, aqui não é nem um dispositivo, né? É o que a doutrina chama de caducidade. E a letra A, B, aliás, aqui sem sombra de dúvidas. Atenção, e eu vou colocar isso no meu comentário ali do material depois. Não confundir modalidade de caducidade, de extinção aqui do ato administrativo, com a caducidade que tem lá da Lei 8987 de 95, que é modalidade de extinção da concessão de serviço público. Tá? A concessão extinta pela caducidade requer um descumprimento total ou parcial por parte do ente consorciado. Abre-se um processo administrativo para a apuração dessa eventual falta. O ente consorciado tem direito à ampla defesa, contraditório, e depois, caso o poder concedente entenda pela desnecessidade ou inviabilidade da execução, da continuidade da execução do contrato de concessão, aí ele declara a caducidade e extingue a concessão, tá? São semelhantes, mas têm perspectivas diferentes aí a utilização dessa denominação caducidade, tá? No caso aqui, sem sombra de dúvidas, é a letra D, tá bom? D não, B. Nível, eu não vou colocar fácil, eu vou colocar médio, tá? Por quê? Fico até em dúvida se eu colocaria fácil, mas eu vou colocar médio, porque trata-se de um tema muito básico aqui cobrado pelo examinador, o estudo do ato administrativo, né? Então tem que saber quando é possível anular, quando é possível revogar. E aqui um parênteses, já que eu falei disso, né? Lembre-se que a revogação do ato administrativo se dá por razões de conveniência e oportunidade, por discricionariedade. Revogar só a própria administração que editou o ato. Já, por exemplo, como está sendo cobrado aqui, está na letra C, a anulação. A anulação ocorre quando há ilegalidade na edição do ato administrativo. E a grande diferença, além dessa, é a possibilidade do judiciário declarar a nulidade de um ato administrativo. Muito cobrado isso. O judiciário não revoga ato administrativo da administração pública, justamente porque se trata de razão de conveniência e oportunidade. Mas o judiciário pode anular o ato administrativo. Tá bom? Nível médio, dispositivos aqui não tem questão doutrinária aqui, vou até destacar uma doutrina depois para você, pegar um conceito aí do Masa, um conceito de repente mais clássico de Pietro, enfim, aí eu coloco no material posteriormente para você. Fechou? Antes da questão 7, nosso pequeno intervalo aqui, 10, 15 minutos, a gente já volta, tá bom? Até já.
Excelente. Vamos lá. Depois de um café, já acabou meu café aqui. Depois de uma aguinha, a gente inaugura aí essa segunda parte da nossa aula de resolução de questões FGV OAB Direito Administrativo. Lembrando, senhores, que quem faz inscrição aqui para acompanhá-la ao vivo ou depois para ter acesso à gravação aqui com antecedência, tem o material aí absolutamente comentado, né, com os detalhes do professor e também os dispositivos destacados em cada uma das questões, tá? Para maiores informações, acesse, aliás, entre em contato com a nossa equipe no treinamento abjsantini@gmail.com. Convido você também, meu amigo, minha amiga, que não tem ainda conhecimento das nossas metodologias aqui, a conhecer o nosso treinamento individual, tanto para a primeira fase como para a segunda fase. Um treinamento todo voltado aí para atender a sua fragilidade, para trabalhar com os principais pontos, onde nós nos colocamos aqui à disposição por meio de aulas individualizadas, aulas particulares, e também por este acompanhamento à distância, integral, full time, de assessoria, de mentoria, e o envio diário, constante, de material preparado especialmente de acordo com a sua fragilidade. Ah, estou precisando reforçar aqui penal. A gente vai trabalhar penal. Estou precisando aqui reforçar, sei lá, controle de constitucionalidade. Elaboramos algo justamente nesse sentido, de acordo com a sua necessidade. Vamos em frente, então. Número 7 aqui. Essa aqui caiu no exame 34 lá de fevereiro, tá bom? Com vistas a atender, aliás, a relevante interesse social e coletivo, o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economia mista. Aqui um tema, uma premissa básica, né? Você tem que saber a diferenciação entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Empresa pública, capital 100% público. Exemplo, Caixa Econômica Federal. E aí tem um detalhe também, competência para discutir, né, eventuais litígios, Justiça Federal. Sociedade de economia mista, nós temos, até como o próprio nome diz, um misto, né, de capital público e privado. Exemplo, Banco do Brasil. Sociedade de economia mista, diferentemente da empresa pública, tem foro na justiça comum. Então, quando tiver litígio envolvendo, sei lá, Petrobras, Banco do Brasil, que são sociedades de economia mista, é a justiça comum. Empresa pública, como a Caixa, e Correios, por exemplo, também é Justiça Federal. Obviamente, né, se a empresa pública for federal. Se for empresa pública municipal ou estadual, segue a Justiça Comum, naturalmente. Decidiu criar a sociedade de economia mista para desempenho de atividade econômica. Ok, tá. Após os devidos trâmites para a criação de tal PJ, designada de empreendere, tá aqui o nome, verificou-se a necessidade de contratação de pessoal para que a entidade administrativa pudesse desempenhar as suas atividades. Aqui um ponto importante, já de plano, né? Lembre-se que, independentemente da estrutura, se for seja pessoa jurídica, seja, aliás, sociedade de economia mista, seja empresa pública, a contratação de pessoal sempre se dá por meio de concurso público. Inclusive, eu tive essa experiência na minha atividade profissional, né? Depois de ser procurador de município, migrei para a empresa pública depois de aprovação em concurso público de provas e títulos, tá? Na condição no cargo, aliás, de advogado tributarista, inclusive. Tá. Considerando a situação delimitada, assinale a afirmativa correta. Vamos ver. Letra A. Por desempenhar, aliás, atividade econômica, né? Atividade econômica em regime concorrencial, como a Caixa, como, por exemplo, o Banco do Brasil, enfim. Não há necessidade de empreender e realizar concurso público. Opa, tá errado, né? Obviamente tem que fazer concurso público para fazer a contratação de pessoal. Letra B. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, e é direito privado mesmo, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica de direito privado, não personalidade jurídica de direito público. A criação de empreendere não depende de autorização legislativa. A criação depende. Opa, depende. Tá, o erro está aqui. A lei autoriza a criação e aí depois tem a efetivação dessa criação por meio, né, dos procedimentos comuns a qualquer empresa junto à junta comercial. Tá? C. O regime de pessoal a ser adotado por empreendere será o de emprego público, ou seja, se ele... Opa, essa aqui, ó. A resposta correta é essa aqui.
tá? Quando a empresa pública está contratando, o regime é seletista, é de emprego público. Quando é a própria administração pública contratando, a administração pública direta, em regra, é o regime estatutário, tá? Letra D, a empreender é uma pessoa jurídica de direito público. Não, tá errado, pessoa jurídica de direito privado. Olha só, essa aqui eu vou classificar como nível fácil essa aqui, tá? Acho que é um tema muito tranquilo esse daqui, acho que um dos primeiros temas que você aprende aí de maneira nem tanto complexa assim nos seus estudos é justamente essa diferenciação, até mesmo porque isso tem muito ponto de contato com o direito constitucional, né? Não à toa, estou abrindo aqui na minha segunda tela, o fundamento basicamente vai estar lá, depois do artigo 170, que vai falar da ordem econômica, né? Deixa eu abrir aqui certinho para pegar o dispositivo para vocês. Tá aqui, ó. Então, o artigo 170, ordem econômica e financeira. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Isso aqui está no artigo 173, tá? Da Constituição, tá aqui. Depois... tá aqui, ó. No parágrafo 1º, inciso 2º, isso está muito claro, tá? Ó. A lei estabelecerá o estatuto da empresa pública. Já foi cobrado uma ou duas vezes, até acho que um pouquinho mais, esse estatuto, né? Mas não é tão recorrente assim, tá? Na primeira fase de OAB. E no inciso 2º, tá muito claro aí o tema que o examinador cobrou de você, ó. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Inclusive, olha lá, quanto a direitos e obrigações trabalhistas. Então, regime de emprego público seletista, tá bom? E eu só queria aproveitar para destacar também que no artigo 37, que é o artigo-chave do seu estudo dentro do direito administrativo, é importante que você conheça todo o artigo 37, que trata de princípios, de delimitações de cargos, variedades de concurso, compatibilidades, né, de cargos, enfim. Ali você encontra esse tema específico quanto à criação de empresas públicas. Isso está aqui, ó, no inciso 19, um dos pontos também mais cobrados aí nas últimas provas. As últimas provas não, desde sempre. Aqui, ó, só destacar aqui antes. Lembrando que esse material vai bonitinho para você depois, tá bom? Que faz inscrição aqui, que faz parte do nosso treinamento, enfim. Aqui é só para a gente ter a base e poder evoluir com mais celeridade, tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, somente por lei específica pode ser criada a autarquia e autorizada. Olha a diferença, a instituição de empresa pública. Quando se cria uma autarquia, então, por exemplo, INSS, né? A lei por si só é suficiente para sua criação. De modo contrário, quando se fala em empresa pública, sociedade de economia mista, né, fundação, enfim, a lei ela não cria, a lei autoriza a criação. Aí, com a lei autorizativa, vem o administrador público e dá a tramitação correta aí para a sua criação no momento posterior. Fechou? Então, número 7 aqui, letra C. Questão número 8 também caiu no exame 34, que foi aplicado em fevereiro. Tá? A UFO é servidor... A UFO é servidor público estável de um pequeno município. Estável. Estabilidade no serviço público, lembre-se, né? Adquire-se em 3 anos, né, após o estágio probatório. Não confunda, é muito comum você confundir, principalmente na hora da elaboração da sua prova, onde você às vezes está um pouco... onde você se distrai por inúmeros eventos exteriores, né? Se você se incomoda com temperatura, com barulho, enfim, está nervoso, nervosa, ali naturalmente o seu nível de atenção cai um pouquinho. Né? E se você não estiver absolutamente atento, concentrado, concentrada, alguns detalhes vão fazer diferença. Exemplo, né? Nesse caso aqui, da estabilidade. Já foi cobrado, me lembro aí recentemente, de ser cobrado algo relacionado aí, não à estabilidade, mas à vitaliciedade dos magistrados e promotores. Né? A vitaliciedade de promotores e de magistrados
é adquirida após não 3 anos, mas sim 2 anos, né? Isso foi cobrado recentemente aí em provas de primeira fase, tá bom? Hã, tá, espera aí, deixa eu voltar aqui. Servidor público estável. 1. Vencimento base de inferior em valor inferior ao salário mínimo. Isso daqui engana muita gente, tá? Você vê isso aqui e fala, pô, o vencimento base não pode ser menor que o salário mínimo, mas pode. Como assim, professor? Vamos lá, vamos diferenciar. Uma coisa é o conceito que está relacionado à expressão remuneração. A outra coisa é o conhecimento da expressão vencimento base. A remuneração engloba a totalidade do vencimento mais adicionais. É um conhecimento global. Na remuneração você tem o vencimento base da carreira, você tem um adicional por tempo de serviço, um quinquênio, enfim. O vencimento básico é aquele valor estipulado no plano de carreira. Esse pode ser inferior a um salário mínimo. Só que olha só, na prática, como que funciona? Na prática, obviamente, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, mesmo que seja um servidor público, né? Nesse caso, como que acontece? Então, imagine só, o João aqui. É o João o nome? Não, não é João, é Ataúfo. Confundi. O Ataúfo, vou imaginar que o vencimento base dele seja de R$ 700. Ele não pode ganhar 700. No Lerite, o que acontece? Vem lá, vencimento base da carreira, 700. Aí na linha de baixo vem, sei lá, complementação, né, do vencimento base. Aí tem lá R$ 500 para chegar no R$ 1.200. Ah, entendi, professor. Ele não pode receber menos que um salário mínimo, mas o vencimento base pode. Sim. E por que geralmente é feito isso? Para diminuir os encargos. Porque quando você paga algum tipo de adicional, por exemplo, eu dei a questão do quinquênio, esse geralmente é calculado sobre o vencimento base, né? Então, sobre os 700, não sobre os 1.200, né? Aqui está a sacada. Ah, e tá aqui, ó, abono salarial utilizado para alcançar o salário mínimo. É justamente aqui o exemplo que eu dei. E adicional de tempo de serviço. Essa aqui, veja só, ó, essa configuração, vencimento, mais abono, mais adicional, isso engloba a remuneração do servidor. Tá vendo? Um conceito mais abrangente, tá bom? O município editou recentemente a Lei XYZ, que conferiu à carreira de Ataúfo nova gratificação, estipulada em 10% sobre a remuneração. Tem um equívoco aqui, né? Não pode ser sobre a remuneração. Gratificação tem que ser sobre vencimento base. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aí, em algum dispositivo eu vou encontrar isso daí. Acho que até tem súmula a respeito disso. Vou até falar disso. Súmula vinculante, tá? Percebida pelo mencionado servidor. Somatório das rubricas 1, 2 e 3. Então, somatório das rubricas 1, 2 e 3 corresponde à remuneração. Enfim, vamos lá. Acerca da remuneração de Ataúfo, com base na situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A remuneração de Ataúfo é inconstitucional, porque o seu vencimento base não poderia ser inferior ao salário mínimo. Seria muito sedutora essa alternativa, mas ela está equivocada pelas explicações já apresentadas. Se você não está estudando, você está estudando de uma maneira equivocada, não está se preparando corretamente, me parece que a letra A seria a sua opção natural a marcar. Você fala, não pode ganhar menos que um salário mínimo, vai lá e marca. Mas, de novo, né, o vencimento base pode ser inferior a um salário mínimo, tá bom? Daqui a pouco eu dou os dispositivos para você. Letra B. O município não precisava ter editado lei para instituir a nova gratificação. Tá errado, precisa de lei, sim. Letra C. A gratificação instituída pela lei XYZ é inconstitucional, porque o seu cálculo incidiu sobre verbas que não podem ser computadas para concessão de acréscimos ulteriores. Essa aqui que é a alternativa correta. Exatamente. E D. A remuneração é inconstitucional, pois é obrigatório que a sua remuneração seja realizada exclusivamente por subsídio. E não é obrigatório que seja por subsídio. Remuneração por subsídio geralmente está relacionada àquelas carreiras de Estado, né? Então, o delegado ganha subsídio, o magistrado ganha subsídio, um agente público, né, um governador ganha subsídio, enfim.
Bom, vamos lá. Nível médio, entendo que é um nível médio, não é um tema tão recorrente, não é um tema tão difícil, assim, está dentro de uma certa recorrência, acho que isso é importante para a gente aferir, né, as nossas, os nossos temas mais básicos. E aqui, súmulas, eu vou até abrir aqui as súmulas vinculantes, que eu tenho quase certeza que tem tema sobre isso. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui e até dividir essa tela com vocês. Eu recomendo fortemente, sempre falo isso, que sempre que surge essa oportunidade, como é o caso agora, né? Espera aí, deixa eu dividir essa tela aqui. Cadê? Eu entendo que é imprescindível, tá aí, ó, site do STF, imprescindível, inafastável, você conhecer as súmulas vinculantes. São 58 súmulas vinculantes, é isso? 58 súmulas vinculantes. Eu não estou falando para você decorar as súmulas, não é isso. Mas ela tem que estar, todas elas têm que estar dentro do seu rol de percepção. Você já tem que ter lido elas ao menos uma, duas, três vezes antes da sua primeira fase, porque invariavelmente elas serão cobradas ou de maneira direta ou de maneira indireta. Penso eu que ir para uma primeira fase, e aqui um detalhe, independentemente se é primeira fase de concurso ou de OAB, tá? Penso eu que ir para uma primeira fase sem conhecer as súmulas vinculantes é o que eu chamo de flerte com o perigo, porque você vai deixar passar aí questões que seriam absolutamente passíveis ou possíveis de serem acertadas por você, tá? Nesse caso específico, lá, ó, tá aqui, ó, súmula vinculante número 15, ó, o cálculo de gratificações e outras vantagens do serviço público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Tá aí, ó, tá vendo? O que o examinador cobrou de você? Súmula vinculante 15. E aí você fala, nossa, que difícil. A dificuldade, eu sempre falo isso, a dificuldade, a complexidade não está na questão, está em você. Se você está se preparando, se você conhece, se você está estudando, se você está errando, porque quando você erra, você evolui, naturalmente a dificuldade da questão vai diminuindo. A questão não muda, ela está lá. Muda o quê? A sua abordagem em relação a ela. Se você previamente estudou as súmulas vinculantes, em algum momento você viu, aquilo aparece na sua mente. Olha só, não é à toa que eu deixo para fazer as questões aqui com vocês, né? Eu resolvo aqui de acordo com. Eu pego a questão e vou resolvendo. Para que vocês vejam como eu penso. Eu estava lendo a questão e falei, eu acho que tem súmula vinculante a respeito disso. Tá vendo? Eu não lembrava qual súmula vinculante era. Não lembrava exatamente a redação. Mas de tanto estudar, de tanto lecionar para vocês, né? Administrativo e tantos outros temas aí ao longo de mais de 10 anos, as coisas ficam na cabeça. Eu olhei a questão e falei, eu acho que tem súmula vinculante isso. E fui, tava aí, ó, súmula vinculante 15, né? E a 16 também, ó. Os artigos 7º, 7º inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Vamos ver rapidamente aqui. Então, veja, o examinador cobrou algo básico de você, meu amigo, minha amiga, que é súmula vinculante, tá? Artigo 7º, já está aqui, ó, inciso 4º, né, o salário mínimo, olha lá, ó. Opa. O artigo 7º, inciso 4º, que é garantia de salário mínimo. Olha isso daqui, refere-se ao total da remuneração, não ao vencimento base, né? Então, meu amigo, minha amiga, tá aí. O que ele cobrou nessa questão? Súmula vinculante 15 e súmula vinculante 16. Então, o que você tem que lembrar desse trecho aqui da nossa aula? A sua necessidade inafastável, inarredável, de conhecer as súmulas vinculantes, tá? Nesse caso específico aqui, súmula vinculante. Nossa, o que eu fiz aqui? Peraí. 6, 7, 8. Súmula vinculante 15 e súmula vinculante 16. Show? Lembrando que depois no material eu formato bonitinho para você, chega absolutamente
condições de ser estudado esse material aí para você, tá bom? Bem em frente. Número 9, essa de 22 também caiu no exame 34 de fevereiro. Em determinado hospital municipal ocorreu grave incêndio, iniciado por pane elétrica no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram imediatamente retirados do hospital e, diante de iminente perigo público, a autoridade competente determinou que, até que se fosse promovida, né, a remoção dos pacientes para outras unidades, os enfermos fossem abrigados no pátio de uma grande escola particular situada em frente ao nosocômio. Buscando obter informações sobre eventual direito à indenização. Direito à indenização. Tá. O proprietário da escola particular procurou você como advogado para obter a orientação jurídica. Ó, eu nem vi qual que é a resposta correta aqui, ó, tá vendo? Mas o que dá para a gente perceber aqui já? Que esse é um tema que vai trabalhar com limitação da propriedade, né? Quais são as hipóteses de autorizativas para o poder público bater na sua casa, no seu apartamento, na sua empresa e falar, olha, eu preciso usar a sua propriedade, né? Ué, pode fazer isso, professor? Pode. Basicamente, nenhum direito é absoluto, né? Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Né? Talvez a dignidade da pessoa humana seja absoluta, como fala o Canotilho, né? Mas o direito à propriedade privada não é absoluto. Exemplo de limitação ou relativização do direito à propriedade. Servidão. Servidão não apenas administrativa, mas a servidão do direito civil. Né? Basta a gente lembrar dos prédios dominantes e servientes. Né? Você mora numa ladeira, uma rua que é íngreme. Né? A casa de baixo, aliás, a casa de cima, né, tem direito a escoar ali o esgoto, a escoar as águas fluviais, passando pela sua residência. Desde que, obviamente, não cause prejuízo, aquilo é um direito da pessoa, servidão. Né? Servidão de passagem, por exemplo, né, quando um imóvel está encravado, sem saída para vias públicas. E quando tem poder público, também é a mesma coisa. Lembrem-se daqueles linhões, né, de energia elétrica que passam no meio da sua propriedade rural. Também um exemplo de limitação à propriedade. Aqui, nesse caso específico, dica, olha só, iminente perigo público. Quando você fala e vê perigo público, você pensa em requisição. Requisição administrativa. É o clássico exemplo daqueles filmes norte-americanos, né, em que sei lá, tem a perseguição ali do policial ao bandido, o policial pega o carro da pessoa, né, no meio da rua lá, ou pega a moto da pessoa. É um exemplo de requisição administrativa. Né? E aqui, lembre-se, qual que é a chave disso? Você lembrar que, em regra, né, não há direito à indenização pelo proprietário. O prédio vizinho está pegando fogo, e o único jeito de apagar o incêndio é o bombeiro entrando na sua casa e acessando o prédio vizinho ali pelo muro dos fundos, por exemplo. Hipótese de requisição administrativa. Você vai ter direito à indenização por aquilo? Por aquela utilização? Em regra, não. Agora, quando surge o direito à indenização? Quando, naturalmente, se comprova algum dano na utilização do mesmo. Né? Então, causou algum dano ali, por exemplo, no seu veículo, na sua moto, né, na requisição. Você vai ser ressarcido por isso. Tá? Então, aqui nós temos, então, olha lá, ó, ocupação, limitação, servidão e requisição. Está aqui, ó, requisição administrativa, que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização ulterior, né, posterior, caso haja dano. Está aqui. Letra D é a correta, tá bom? Nível médio, tranquilamente. Dispositivo, acho que dá para citar o artigo 5º da Constituição aqui, né? O artigo 5º da Constituição fala em requisição. Inciso 20 e pouquinho, deixa eu ver aqui na minha segunda tela. Artigo 5º, 20... tá aqui, ó, 25, né? Isso aqui, ó. Não fala expressamente, né, requisição, mas é isso. Você pode ver na questão doutrinária também. Então, aqui, artigo 5º, inciso 25, e vou colocar aqui doutrina. De novo, depois eu separo para vocês aí uma opinião sobre isso aí, né, um estudo disso aí, lá de Pietro, do Masa, para que vocês tenham no material aí com qualidade. Tá bom? Número 10. Estamos já em reta final aqui, hein? Exame 34 também.
Márcio é policial militar do estado Ômega e ao longo de suas férias em movimentada praia no litoral do estado Alfa. Então ele está em outro estado, né? Ele é vinculado ao estado Ômega, mas ele está na praia do estado Alfa. Durante festa em que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação que sempre portava e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediato. Não é uma questão de direito penal, hein? Mirtz, mãe de Bernardo é o que faleceu, né? Pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. Ela tem legitimidade, ela é herdeira necessária. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A ação indenizatória não poderá ser ajuizada em face do estado ômega. Ômega é o empregador dele, né? Não, é em estado ômega, sim. A ação deverá ser ajuizada em face da União? Não, nada a ver. Vai em razão da pessoa jurídica que está empregando ele aqui, que é a responsável, né? Aliás, um detalhe aqui, só para estabelecer a premissa, né? A premissa aqui qual que é? Que o Estado, né, ou o município, a União, enfim, o ente público responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes. Essa é a premissa. Tá? Responsabilidade objetiva, o que não exclui, olha que importante isso, o direito de regresso por parte do ente público. Então, no caso aqui, o estado ômega responde pelos atos do Márcio, mesmo que ele esteja de férias, nesse caso, especialmente porque o examinador deixou claro aí que ele estava usando a arma da corporação. Tá? A mãe do Bernardo Amites vai ser indenizada, e no momento posterior, aí o estado ômega pode, né, de maneira regressiva, ingressar com ação de indenização contra a pessoa física do Márcio. Mas aí, nesse segundo momento, não se fala em responsabilidade civil objetiva, se fala em responsabilidade civil subjetiva. O que isso quer dizer? Que o Estado vai ter que comprovar dolo ou culpa na hora da propositura dessa ação. Tá? Letra C, a legitimidade passiva do Estado ômega, ok? Considerando que Márcio tinha a posse da arma de corporação, em decorrência da qualidade do agente público. Joia. Não é risco integral, tá? É risco administrativo. Risco integral só no direito ambiental, especialmente lá, até mesmo. Opa, aqui é amarelo. Lá na hipótese de direito relacionado à exploração de direito nuclear, inclusive. Oi, Carolina. Quer falar? Diga. Oi, professor. Essa questão mistura um pouquinho, né? Assim, se tratando de ser direito administrativo, a gente tem que olhar aquilo que o senhor tinha comentado aquele dia, pelo viés que busca a questão, né? O Exato. objetivo da questão. Mas se a pessoa pensar em processo penal ou algo parecido, já confunde, né? Com certeza. Por isso que tem que ter a base Confunde. muito bem feita, né? Porque se a gente pensar na questão penal, a gente não vai falar em responsabilidade civil, né? A gente está buscando aí, né, a reparação em razão da individualização da pena. É o Estado exercendo o direito de punir em face do Márcio. Mas tem um terceiro, né, que naturalmente se aproveita da situação aí. Sobre esse ponto que é relevante que você falou, um dos temas também recorrentes é justamente, dentro de uma prova de direito administrativo, é justamente a coexistência das responsabilidades, né? Nesse caso, se no direito penal, que você muito bem ressaltou, ficar comprovada a autoria e materialidade do Márcio, um dos efeitos secundários, né, da condenação criminal é a certeza da reparação. Né? Então, a Mirtes aí não vai precisar depois, posteriormente, né, provar até mesmo dolo, materialidade, autoria, porque isso já está comprovado no direito penal. Né? E no processo penal, que tem como bandeira a verdade real, isso é mais que suficiente para justificar e tornar certa a obrigação de indenizar. Né? Diferentemente seria se fosse uma absolvição por falta de provas. Né? Porque a absolvição por prova, né, não é autor, não praticou o crime, essa absolvição por prova, né, por inexistência de autoria, de materialidade, essa também gera vínculos na hora civil, na ordem civil, na esfera civil. Né? Agora, um detalhe também, aproveitando a questão. Imagine que no processo penal, olha só, vamos pegar esse exemplo aí. Imagine que o Márcio, é o Márcio, né? O Márcio, isso. Ele tenha praticado o fato típico, matou lá o Bernardo. Só que tem uma excludente de ilicitude.
legítima defesa. Na esfera penal, ele não será condenado. Pratica um fato típico, mas não configura o crime, porque no segundo substrato, no segundo elemento do crime, você tem o risco, aliás, o impedimento da configuração do crime, né? Fato típico, porém não é ilícito. Agora, onde eu quero chegar? Que não é o fato, aliás, não é porque ele foi absolvido na esfera criminal por conta da exclusão de ilicitude que ele não poderá ser responsabilizado na esfera civil, né? Aqui tem um mecanismo aí que fica entre, né, esse primeiro caso aí que nós falamos da implicação dos efeitos no direito penal e no direito civil e essa outra situação. Isso ocorre em legítima defesa, estado de necessidade, né? Você está dirigindo o carro, aí para não atropelar a criança, né, você desvia e bate no muro do vizinho ali, de uma pessoa. Veja, você não matou a criança, né? E a sua conduta de quebrar o muro da casa está cobertada pelo estado de necessidade. Só que isso não afasta o seu direito, o seu dever de indenizar, né? São situações distintas. Excelente, show de bola. Obrigado aí, Carolina, pela participação. Estamos sempre atentos aqui. Nível, olha só, hein? Tô para dizer que talvez seja um nível fácil essa daqui, viu? Eu vou colocar nível fácil, tá? Porque é muito esperado que haja um tema de responsabilidade civil dentro do direito administrativo, dentro do direito civil. E quando se fala em responsabilidade civil dentro do direito administrativo, é responsabilidade civil objetiva, não tem muito o que se falar, né? O que poderia, aproveitando o tema aqui, que poderia pegar aí, digamos assim, com um pouco mais de profundidade, talvez seja a recente alteração que fez o STF sobre a responsabilidade civil subjetiva da administração pública nos casos de omissão, né? Até pouco tempo atrás, quando o Estado era omisso, aplicava-se a responsabilidade subjetiva. Então, por exemplo, fuga de preso de prisão, estabelecimento prisional. Tinha que comprovar o dolo ou a culpa, né, da administração pública. Recentemente, o STF mudou isso. Recentemente tem falado aí, tem sedimentado o entendimento no sentido de que, ainda que estejamos diante de um ato de omissão do Estado, estaremos diante da responsabilidade objetiva, tá? Algumas primeiras fases aí, me lembro rapidamente aqui, já tem inclusive cobrado essa nova dinâmica aí apresentada pelo STF, tá bom? Como fundamento aqui, dá para a gente citar o 37 também, da responsabilidade civil, enfim. Depois eu coloco aí certinho no material para vocês, tá bom? Vamos lá, 11. Duas últimas, vamos lá, rapidamente. As duas, inclusive, do exame 33, né, olha lá, já é de 2021, que caiu, que foi aplicado, acho que foi em dezembro do ano passado, acho que foi dezembro, novembro ou dezembro, acho que foi novembro. Ou outubro, sei lá, mas foi do ano passado. João da Silva, governador do estado do Alfa, de forma dolosa, de forma dolosa aqui, ó, então importante destacar isso. No exercício das suas funções, revelou em entrevista a veículo de imprensa fato de que tinha ciência e razão das suas atribuições e que deveria permanecer em segredo. Não pode, né? Se assemelha muito a uma questão que nós fizemos ali em cima, inclusive, né? Consistente em relatório de inteligência policial. O governador pisou na bola aqui. A publicização indevida comprometeu as atividades de inteligência, bem como as investigações em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão, aliás, de infrações. O MP estadual instaurou inquérito civil para apurar os fatos e, finda a investigação, restou comprovada a prática de ato ilícito, razão pela qual o MP ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa que atentou, aliás, contra os princípios da administração pública. B, por crime de responsabilidade, não é o caso aqui, pode ser a D, ação civil pública por pedido de impeachment, não, tá aqui, é a letra A mesmo, tá bom? Princípios, violação de princípios da administração pública, ato de improbidade. Lembrando que com a nova lei, tá, você tem, aqui, tá até aberto aqui, você não tem mais a modalidade culposa, tá bom? Somente a modalidade dolosa.
Isso está aqui, ó, artigo 11, já achei aqui. Ó. Dispositivos. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Olha só, ação ou omissão dolosa, então não tem mais a modalidade culposa. E especialmente o tema aqui está tratado no inciso 3º, tá aqui, ó. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Tá aqui. Artigo 11, inciso 3º. Nível médio, tá? Não acho difícil esse tema, não, porque as outras realmente não seriam de forma alguma. E rapidamente também, em razão da hora aqui, número 1221, também exame 33. Luciano, proprietário de um terreno localizado no município Ômega, viajou para o exterior pelo período de 8 meses para realizar curso de especialização profissional. Quando retornou de viagem, verificou que o município, sem expedir qualquer notificação, de forma irregular e ilícita, invadiu sua propriedade. Não pode também, né? Nossa, e construiu uma escola ainda. Se o município quer usar a propriedade do particular, o que ele tem que fazer? Desapropriação, né? Qualquer tipo de ocupação irregular vai gerar o direito de indenização por parte ali do particular, né, que foi prejudicado. Em alguns casos, não será possível retomar o imóvel, não será. A indenização é o que vai ocorrer. Que é o caso aqui, né? O Luciano, ainda que tenha sido lesado no seu direito de propriedade, ele não vai conseguir o imóvel de volta, não. Ó. Tem direito aqui à educação, as escolas já se iniciaram, olha lá. Ó. Não tem direito a indenizar, não tem direito, aliás, a recuperar o imóvel, não. Olha lá, evidente impossibilidade de reverter a situação, sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade. Por mais absurdo que possa parecer isso, né? Você vai viajar, aí quando volta tem uma escola na sua casa funcionando. Né? Por mais absurdo que isso seja, não tem direito a recuperar o imóvel. Tá? Nesse caso aí, não é retrocessão, a retrocessão ocorre quando ocorre esse tipo de utilização indevida. Né? A predestinação também não é o caso. Aqui a predestinação é quando desapropria por um motivo, mas utiliza para o outro. Ok, está utilizando por um motivo diferente, mas se tem o interesse público envolvido, não é predestinação ilícita. Então, desapropria para construir uma escola, mas constrói um hospital. Não há ilicitude nisso, o STF já falou. Tá? É esse caso aqui, ó, indenização por desapropriação indireta, que visa a justa e posterior indenização a ser paga por meio de precatório. Por mais absurdo que seja, na minha opinião, é realmente a letra B aí. Nível médio, e aqui o dispositivo clássico é o decreto. O decreto de desapropriação. Eu sempre esqueço o número aqui. Decreto de desapropriação. Decreto-Lei 3365, tá aqui, ó. Decreto-Lei 3365 de 41. Decreto-Lei 3365 de 41. Até hoje, ainda que seja lá de 1941, ainda hoje ele é observado aí para regrar, né, esse tipo de procedimento aí de desapropriação. E no caso, especialmente da questão aí, aqui, ó, artigo 35, achei. Sabia que tinha um dispositivo desse. Ó, os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação. Estão vendo aqui, ó? Ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, que é exatamente o caso aqui. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. O duro aqui, né, é que o Luciano, que é o cara, rapaz aqui, vai ter esse dinheiro de volta, mas sabe-se lá quando, né? Daqui a 5, 10, 15 anos. Precatório. Acabamos? Deixa eu ver aqui. Acabamos. Legal. Meus amigos, minhas amigas, resolvemos as 12 últimas questões dos exames 33, 34 e 35 da OAB. Obrigado especialmente a Carolina, que esteve aí com a gente ao vivo ao longo dessas quase 2 horas. Agradeço você também que fez inscrição para acompanhar a aula posteriormente, receber o material. E sobre o material, lembro que depois a gente vai preparar certinho aí, formatar, para que você tenha esse estudo aí de maneira alicerçada, tá bom? Siga-nos no Instagram, JC Santini, e entre em contato comigo por e-mail também, por meio da nossa equipe, no treinamento objcsantini@gmail.com.
Eu agradeço mais uma vez a confiança no meu trabalho. Estamos juntos sempre. Bom final de semana. Tchau a todos. Valeu. Tchau, tchau.